Depois de saber de um trágico acontecimento envolvendo ele próprio, Johnny Storm desiste de ser o Tocha Humana, mas uma entidade misteriosa aparece para conter sua depressão. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história de um dos grupos mais famosos do universo Marvel, Quarteto Fantástico Herói. A história foi escrita e desenhada por John Byrne e editor-chefe Jim Shooter. Foi publicada em 1985 e corresponde à edição número 285 da revista Quarteto Fantástico Volume 1. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Prelúdio. Em um escritório localizado em um centro médico, vemos a doutora Janet Darling ansiosa com um determinado caso. Então um colega de profissão aparece e diz que seu superior está esperando pelo relatório que ela ficou de fazer. E ela diz que em poucos minutos estará pronto. E quando estava no meio do processo, acaba rasgando todo o conteúdo dizendo que aquele relatório em específico não é tão fácil quanto os outros. Em um colégio comum em Nova York, vemos um aluno chamado Thomas Hanson, conhecido como Tommy, pegando algumas coisas em seu armário. E na parte interna da porta podemos ver várias fotos do herói do Quarteto Fantástico, Tocha Humana. Ou seja, o garoto é um grande fã. E naquele momento um colega se aproxima e mostra uma revista que contém uma reportagem do seu herói preferido. E imediatamente o menino fica interessado. Contudo, o rapaz que mostrou a revista não deixa ele olhar a matéria, pois viu uma oportunidade de conseguir algo em troca. E quando Tommy diz que irá pagar qualquer coisa pela revista, o aproveitador diz que ele terá de fazer suas lições de casa até o final do ano e também irá querer seu dinheiro do lanche por um mês. E depois de aceitar as condições, Tommy consegue a revista. Porém, no momento em que ele iria satisfazer sua ansiedade em ler a matéria, o sinal da aula toca e ele precisa entrar na sala. Alguns minutos depois, durante a aula, a professora percebe que o menino Hanson não está prestando atenção nela e toma a revista dele. Ao perceber que o que ele estava lendo não tem nada a ver com o conteúdo citado na explicação, ela joga a revista no lixo dizendo que eles irão conversar no final da aula. Com isso deixando o garoto muito triste e sendo alvo de chacota pelos colegas. Mais tarde no final da aula, a professora diz para Thomas que aquilo não foi a primeira vez que acontece e pergunta se ele está com algum problema. E ele não fala nada. Então a professora se senta ao lado dele e diz que quando tinha 10 anos ficou apaixonada por um ator de cinema. Porém, quando tinha a idade de Thomas já entendia que nunca iria conhecer o sujeito. E com isso diz para o seu aluno que ele precisa encarar o mundo real. Mas o garoto diz que o Tocha Humana faz parte do mundo real. E também comenta que ele é o maior herói que existe e que supera até mesmo o Homem-Aranha, Capitão América e também o Thor. Com isso a professora comenta que também concorda que o Tocha Humana e o Quarteto Fantástico já fizeram muitas coisas boas. Porém, a intensidade de sua admiração a preocupa. E por isso diz que precisa falar com seus pais. Mas o garoto comenta que seu pai está sempre ocupado na agência em que trabalha e sua mãe também não fica muito em casa por participar de grupos comunitários. Então ela diz que entende e o libera do castigo. E quando o menino pergunta se pode pegar a revista de volta, a professora nega o pedido devido ao regulamento da escola. Ao sair do colégio, o mesmo garoto chato que apareceu com a revista mais cedo o aguarda atrás do muro.
e quando Tommy se aproxima, acaba tropeçando no pé do colega. Ao cair no chão, o rapaz irritante diz que ele é um bobão e o lembra da dívida que tem com ele. Depois ele desce do ônibus escolar e vai para o seu apartamento. E como já era esperado, seus pais não estão em casa. Então ele vai até a secretária eletrônica e ouve vários recados direcionados aos seus pais, até ouvir um de sua mãe dizendo que seu jantar está na geladeira. Depois ele pega um livro de telefones e localiza o número atual do Quarteto Fantástico. Em seguida ele olha para o telefone e liga para a mansão dos Vingadores. Com isso, Jarvis atende e comunica que o Quarteto Fantástico está hospedado no recinto dos Vingadores desde a destruição do edifício Baxter. E quando Thomas pergunta sobre o Tocha Humana, o simpático mordomo informa que o mesmo não se encontra no momento e pergunta se ele quer deixar recado. Mas o garoto pede apenas para dizer que Tommy Hanson ligou e que só gostaria que ele soubesse seu nome. Depois de desligar o telefone, ele fica sentado no chão, pensativo, até ouvir um agradável barulho. Então ele vai até o terraço do prédio e vê seu vizinho, que se chama Joss, pilotando um lindo jato de controle remoto, e pergunta como ele fez aquilo funcionar. E o mesmo responde que precisou mexer no combustível, pois para compensar as asas pequenas ele precisou preparar uma substância melhor do que combustível de jato de verdade. Porém, ainda não está pronto para ser vendido nas lojas. E quando o menino pergunta o porquê, ele diz apenas que no momento as pessoas erradas não podem mexer nele. Em seguida, o seu bip toca e Joss diz que precisa sair. Mas antes de ir embora, ele avisa para Tommy ficar longe da lata de combustível, pois ela pode transformá-lo em um outro Tocha Humana. Com isso, o garoto fica parado olhando para aquela lata. Em outro lugar, o herói mencionado aparece na construção do próximo edifício Baxter, e o Reed Richards, que é o líder do Quarteto Fantástico, também se encontra no local. E quando o Tocha Humana pergunta sobre a construção, Reed comenta que o novo edifício será 3 vezes maior do que o anterior. Com isso, Johnny Storm, apesar de gostar da notícia, pergunta se eles não estão perdendo tempo com aquilo, já que Beyonder continua por aí. Mas Reed responde que não sabe, pois ainda não conseguiu discernir o objetivo dele na Terra. E o motivo do Tocha Humana ter perguntado isso para o Senhor Fantástico é porque na ocasião o universo Marvel estava passando pelo mega evento chamado Guerras Secretas 2, que é diretamente relacionada a essa entidade chamada Beyonder. Voltando à conversa, Johnny diz que é muito preocupante o fato de Reed Richards, que é o homem mais inteligente do planeta Terra, não descobrir as intenções de Beyonder. Contudo, Reed afirma que Beyonder é uma entidade que vai além dos conceitos terrestres, e por isso fica tão difícil entender suas concepções. E lembra da ocasião em que o Vigia afirmou que Galactus não era exatamente um ser maligno, pois o Devorador de Mundos faz o que faz apenas por ter uma natureza peculiar. E quando Johnny pergunta se Beyonder é parecido com Galactus até certo ponto, Reed diz que acredita que sim, mas também acha que Beyonder é muito infantil de certa maneira. No entanto, independente dele ser bom ou mal, Beyonder não pode ser julgado por nada parecido com padrões humanos, assim como Galactus. E antes de Johnny prosseguir com o diálogo, uma mulher aparece no local, e antes dela se aproximar, um dos homens da construção pede para ela não se mexer, pois aquela área não tem estrutura de apoio. Porém, o aviso chegou tarde demais. Mas antes dela se esborrachar no chão, o Senhor Fantástico a salva. Depois a mulher agradece ao Dr. Richard e se apresenta, Doutora Janet Darling, e diz que está ali para falar com Tocha Humana.
e o mesmo diz que é um prazer conhecê-la e pergunta se seus pacientes costumam se apaixonar por ela. E a doutora responde que não, pois trabalha na ala de queimados em um hospital infantil. Com isso, Johnny pergunta como pode ajudar e a médica explica que está cuidando de um garoto que é um grande fã e pergunta se Johnny pode ir visitá-lo. E quando o mesmo aceita, ela acrescenta que o menino provavelmente não irá durar mais de uma semana. E o herói decide ir naquele momento e eles partem imediatamente. Ao chegarem no hospital, o médico informa que o garoto recuperou a consciência e Johnny pede para vê-lo. Então eles entram no quarto e a doutora Janet apresenta o tocha humana para os pais de Thomas. Ao ouvir que seu ídolo está ali, o menino fala pela primeira vez desde que sofreu o acidente. E Johnny se aproxima perguntando como ele está. E o menino responde que fez aquilo para ser igual a ele e morre em seguida. Com isso, a doutora Janet diz que acabou e pergunta o que Thomas disse. E quando o herói, muito abalado, responde, acaba tomando um tapa da mãe de seu fã. Além de ouvir que ele não passa de uma aberração que deveria ser preso. E quando ele tenta falar alguma coisa, o pai do menino diz que seu filho está morto por culpa dele, que fica o tempo todo voando e se exibindo, e pergunta quantas crianças ele já matou. E quando a médica tenta apaziguar a confusão levando Johnny para fora dali, o homem revoltado o chama de assassino e diz que irá acabar com ele, pois é um homem influente. Poucos minutos depois, o loirinho, muito triste, anda pela rua sem destino. E quando iria se tornar o tocha humana para voar até em casa, acaba ficando ainda mais chateado e desiste de se transformar chamando um táxi. Enquanto isso, em outro lugar, a excelente artista deficiente visual Alicia mostra sua nova escultura para Sue Richard e também para a Mulher Hulk, que atualmente era membro do Quarteto Fantástico que estava substituindo o Coisa. E quando nos aproximamos da obra de arte, percebemos que o objeto é uma estátua da Mulher Hulk. E quando a heroína agradece elogiando a linda representação artística, Johnny aparece e todas as mulheres percebem que ele não está bem pela sua expressão. E quando o Sul comenta que parece que ele viu a morte, Johnny diz para sua irmã que ela está certa. Contudo, ele mesmo é a própria morte. Com isso, Mulher Hulk sai para pegar uma bebida para ele se acalmar e Johnny começa a contar sobre o garoto que morreu por sua causa. E quando o Sul diz que não está entendendo, Johnny explica que o nome do menino é Thomas Hanson e que era tão fã dele que se encharcou de combustível para foguetes e acendeu um fósforo porque queria ser como seu ídolo. Ao ouvir aquilo, Sue fica apavorada. E Johnny comenta que garotos como Tommy sonham com os heróis como astros de cinema e que esse tipo de coisa não pode mais se repetir. E com isso informa que não irá mais ser o tocha humana. Naquele momento, o indivíduo se teleporta naquele local. E quando eles o vê, imediatamente o reconhecem como a entidade Beyonder. Então ele diz que sentiu a perturbação do tocha humana e quer saber mais sobre isso. Mas Mulher Hulk aproveita que não havia sido vista e o imobiliza por trás, dizendo que o xereta cósmico já deu mais trabalho do que deveria e irá parar por ali. E quando o Sul iria ajudar o colocando em um campo de força invisível, o sujeito se teleporta novamente e leva o tocha humana junto com ele. Então eles aparecem em outro lugar e Beyonder informa que eles estão em outro tempo e que irá lhe dar uma lição. Com isso, o herói diz que não precisa de nenhuma lição de um palhaço que nem é humano e também para ele parar de ficar brincando com os humanos. E Beyonder apenas pede para ele observar apontando para um garoto que entra pela porta. E quando Johnny pergunta por que o menino está ignorando eles, Beyonder responde que eles estão no passado.
Com isso, eles acompanham o garotinho entrando em seu quarto e Johnny percebe que o local é repleto de fotos dele e deduz que aquele menino só pode ser Tommy Hanson. Então Beyonder informa que o menino era muito quieto e introvertido e também não tinha amigos. E com isso, a única felicidade que tinha era a sua devoção aos heróis que ele acompanhava através das notícias e em especial o grande Tocha Humana. Ao ouvir aquilo, Johnny cai em prantos. Porém, Beyonder afirma que Tommy vivia uma vida triste sem amigos e sem amor paterno. Entretanto, graças ao entusiasmo pelo Tocha Humana, ele transformou seu quarto em um templo em sua honra e por isso o herói não pode se culpar, pois o menino não morreu por causa do Tocha Humana e sim viveu através dele. Com isso convencendo Johnny a não desistir de sua carreira de herói. Epílogo. Um tempo depois, vemos o superior de Janet finalmente lendo o relatório e diz que está impressionado com toda a riqueza de detalhes, pois o conteúdo da narrativa tinha o passado do menino Hanson e também os momentos íntimos de Johnny Storm e dos outros membros do Quarteto Fantástico. Com isso, a doutora diz que foi graças à colaboração de todos e até mesmo Joss Kincaid contribuiu. E quando o doutor pergunta o que aconteceu com Joss, ela responde que ele está preso, pois a fórmula especial dele violava todas as leis contra incêndio. Depois o doutor pergunta sobre Beyonder e Janet diz que não faz ideia de quem ele seja, pois apenas soube dele porque Johnny deixou escapar esse nome no meio da entrevista. E ela teve uma impressão de que se tratava de algo no qual a humanidade nunca irá saber, já que o Quarteto Fantástico costuma enfrentar ameaças que a maioria das pessoas desconhecem. Depois o doutor pergunta se Janet tem alguma palavra final antes de fechar a pasta, e ela apenas cita uma frase de Francis Scott Fitzgerald: "Mostre-me um herói e eu escreverei uma tragédia." Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Quarteto Fantástico, o Herói, é uma história muito emocionante que mostra o quanto um herói pode influenciar na vida de uma pessoa, especialmente uma criança. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.